Bom dia aos meus alunos do segundo ano do Cazuza Barbosa. Na aula de hoje, eu vou falar um pouco sobre seno na circunferência, que seria uma revisão do nosso assunto, e vou terminar minha aula falando sobre função seno e construindo o gráfico dessa função. No final da aula, eu deixo atividade de casa para vocês, para que vocês possam fazer. Qualquer dúvida, assistam um vídeo mais de uma vez e podem estar ligando para mim ou mandando mensagem pelo WhatsApp. Olha só. Se você tem uma circunferência trigonométrica e você pega os extremos, você pode dividir ela em 4 partes. Como sabemos, uma circunferência trigonométrica ela tem 360 graus. Se eu for dividindo ela em arcos de 1/4, fica 0, 90, 180, 180 mais 90, 270, 270 mais 90, 360. Seriam os extremos aí do plano cartesiano, se eu considerar o eixo das abscissas, o eixo das ordenadas, né? Eu teria aqui, começando do ponto zero, ou do marco zero, a circunferência trigonométrica, ela é sempre estudada no sentido anti-horário, é o sentido positivo considerado. Se você pega o contrário, seria o sentido horário, seria o sentido negativo. Suponhamos agora que eu pegue arcos, certo? De 1/8. Se eu pegar arcos aí de 45 em 45 graus, então teria 45 mais 45, 90, 90 mais 45, 135, 135 mais 45, 180, 180 mais 45, 225, 225 mais 45 dá o 270, 270 mais 45 é o 315, e 315 mais 45 é o 360. Isso me diz, certo, que o 45 ele é simétrico ao 135 em relação ao eixo Y, ou seja, o eixo das ordenadas. O 135, por sua vez, é simétrico ao 225 em relação ao eixo das abscissas. O 225 é simétrico ao 315 em relação ao eixo das ordenadas, e o 315, por fim, é simétrico ao 45 em relação ao eixo das abscissas. Então, esses 4 arcos são côngruos em relação, certo, a eixos perpendiculares entre si. Ok? Assim fica mais fácil de você observar e de você estudar, para você ter uma noção de quando é que o seno de 45, por exemplo, é igual ao seno de 135, que é o que a gente vai demonstrar e ver mais na frente, e vice-versa, e assim vai. Continuando, se eu pegar agora um ângulo de 30 graus, né? Se eu pego um arco aqui de 30 graus e vou somando de 30 em 30, 30 mais 30, 60, mais 30, 90, mais 30, 120, mais 30, 150, mais 30, 180, mais 30, 210, mais 30, 240, mais 30, 270, mais 30, o 300, mais 30, 330 e mais 30, lógico, é evidente, 360. Em relação às simetrias, aí você tem, ó, 30 simétrico a 150, 150 a 210, 210 a 330 e 330 a 30. 60 simétrico ao 120, 120 ao 240, 240 até o 300 e o 300 ao 60. Se observarmos as mesmas coisas em radiano, né? Você teria 30 graus é π sobre 6, radiando, 180 dividido por 6 dá 30, 45 é π sobre 4, porque 180 dividido por 4 é 45,
60 é π sobre 3, porque 180 dividido por 3 é 60, e assim sucessivamente. O 90 é π sobre 2, 120 é o dobro de 60, então 2 vezes π sobre 3. 135 já é o triplo de 45, então 3 vezes π sobre 4. 150 é 5 vezes 30, então 5 vezes π sobre 6. 180 é o próprio π. 210 é 7 vezes 30, dá 210. 225, você pode contar assim, ó. 1, 2, 3, 4, 5. 225 é 5 vezes 45. Certo? 240, professor, como é que eu contaria? Olha só. Se você for contar de 60 em 60, ó. 1, 2, 3, 4. 240 é 4 vezes 60. Então, 4π sobre 3. 270 é 3 vezes 90. 3π sobre 2. 300 eu posso pegar ou de 30 ou de 60, certo? Que vai resultar nesse, porque ele é um múltiplo tanto do 30 quanto do 60. Mas se você pegar em relação à simetria, fica mais fácil, ó. 1, 2, 3, 4, 5. Esse cara, ele é 5 vezes 60. Então, 5π sobre 3. O próximo, 315, é 7 vezes 45. E o 330 é 11 vezes 30. Certo? E o 360 é o próprio 2π, que é 2 vezes o valor do π. Ok? Aí temos a nossa circunferência trigonométrica, tanto em graus quanto em radiano. O seno de um arco, né? Se você pega qualquer que seja o arco aqui na circunferência e você projeta aqui, ó, a sua altura, que aqui é a projeção dele, em relação a esse eixo, formando aqui um ângulo de 90 graus, você tem aqui um triângulo retângulo dentro da circunferência. Como o raio ele é unitário, né? Se você for calcular a trigonometria no triângulo retângulo, eu tenho o cateto oposto e aqui a hipotenusa. Cateto oposto sobre a hipotenusa é o seno. Seno de um ângulo agudo em um triângulo retângulo é cateto oposto dividido pela hipotenusa. Então, o seno de alfa é essa medida CP dividido por essa medida OP. CP aqui eu estou chamando de N e OP é o raio da circunferência trigonométrica. E o raio ele é unitário. Ele vale 1. Então, o seno de alfa é igual a N sobre 1. N dividido por 1 é N. Portanto, o seno de alfa é igual a N, ou o contrário. Essa medida N é igual ao seno desse ângulo. Né? E N está onde? Está na ordenada do ponto P. Essa medida está no eixo das ordenadas. Então, a conclusão que nós podemos tirar é que qualquer que seja o ângulo que eu tome, certo? Aqui, a medida, certo, da altura desse triângulo vai ser igual ao seno desse ângulo. E o seno desse ângulo, né, a gente conhece, é o seno de um ângulo agudo. E obtemos um certo valor, e esse valor vai estar nas ordenadas. Conclusão, o seno de um ângulo é nesse eixo. Esse eixo é o eixo, certo, do seno. Se eu pego, por exemplo, 30 graus, o seno de 30 vai dar 1/2. E 1/2 seria justamente a metade desse raio. Como o raio é unitário, a metade de 1 é 1/2. E assim vai, se eu pegar 60, se eu pegar 45, qualquer ângulo, vai ser esse valor. Para ficar melhor, veja só. Suponhamos que você tem aqui a circunferência, certo? Trigonométrica. Aí você pega um ângulo aqui de 30 graus. Projeta, né, a sua altura. Aqui é a projeção dela. A imagem dele é o mesmo arco,
é o valor do ângulo inscrito, aliás, do ângulo central. Então, nesse triângulo retângulo, eu posso usar tanto o seno quanto o cosseno. Na aula de hoje, eu estou usando o seno, que é cateto oposto dividido pela hipotenusa. Seno de 30 vai ser igual a dividido por 1. Seno de 30 igual a dividido por 1. Seno de 30 nós conhecemos, e a dividido por 1 é o próprio a. Logo, essa medida vale 1/2, que é correspondente a essa. Esse tamanho é equivalente a esse, certo? E esse tamanho está onde? Está no eixo das ordenadas, beleza? Se você fizer a mesma coisa lá no segundo quadrante, pegando lá, ó, o simétrico de 30, que como nós vimos, é o 150. Você vai ter o mesmo triângulo retângulo, você também tem aqui o mesmo ângulo de 30 graus, né? E se você for fazer a mesma coisa, cateto oposto sobre a hipotenusa, você vai achar essa medida igual a 1/2. Portanto, o seno de 150 é igual ao seno de 30, que é igual a 1/2. Veja, esse tamanho é igual a esse, que por sua vez é igual a esse. Se você fizer a mesma coisa lá no terceiro quadrante, pegando aqui, ó, simétrico a 150 é o 210. O triângulo, né, é idêntico, certo? O mesmo triângulo. São triângulos congruentes. Então, calculando aqui, ó, cateto oposto sobre a hipotenusa sempre é o raio sempre vale 1. Então, essa medida aqui também vale 1/2. Porém, como nós estamos trabalhando aqui a circunferência trigonométrica junto com o plano cartesiano, certo? Quando você pegar essa medida que você transpor para cá, aqui no plano cartesiano os valores são negativos. Viu? Então, o seno de 210 é menos 1/2. A mesma coisa se você pegar no quarto quadrante. No quarto quadrante, o simétrico a esse é o 330. Quando você for calcular, né, novamente, seno nesse triângulo retângulo, cateto oposto sobre a hipotenusa, você vai achar essa medida, que por sua vez é igual a essa, que é igual a menos 1/2. Conclusão, seno de 30, 1/2, seno de 150, 1/2, 210 menos 1/2, de 330 menos 1/2, ok? Aí eu tenho mais detalhado todos os valores, né? Então, de 30, nós acabamos de fazer, o de 30 é 1/2, o de 45, ó, é raiz de 2 sobre 2, e o de 60, raiz de 3 sobre 2. Aí, baseado naquela explicação, você tem como achar agora todos esses valores. Só lembrando que, por exemplo, 45 é raiz de 2 sobre 2. 135 é raiz de 2 sobre 2. Quando você for para o terceiro quadrante, né, 5π sobre 4 já é menos raiz de 2 sobre 2. E o 7π sobre 4 também tem o mesmo valor, menos raiz de 2 sobre 2. Viu? 60, por exemplo, 160, raiz de 3 sobre 2. O de 120, mesmo valor, raiz de 3 sobre 2. Aí quando você vem para cá, para o terceiro quadrante, viu? O 240, aí o valor, menos raiz de 3 sobre 2. No caso do 5π sobre 3, também menos raiz de 3 sobre 2, que seria 5 vezes 60, dá o 300. Ok? E no caso dos extremos, 0, 90, 180 e 270. É só você olhar para esse eixo. Esse eixo é que é o eixo do seno. Então, ele vai ter o valor aqui unitário, aqui ele vale 1, aqui ele vale menos 1. E se for aqui no meio, tá aqui, ele vale 0.
Então, por exemplo, você vai calcular o seno de 0. Aí você vem para cá, para o eixo do seno. Esse valor é 0. Seno de 0 é 0. Seno de 90, já está lá o valor. Seno de 90 é 1. 180, aí você vem para cá, ó, o eixo do seno. Chegou aqui, é 0. 270, já está aqui o valor, menos 1. E o 360 é igual de 0, que também é 0. Aí são os extremos, certo? Da circunferência. No primeiro quadrante, todos os valores vão ser positivos, porque todos os valores daqui para cima são positivos. Então, qualquer ângulo aqui agudo tem um seno positivo. No segundo quadrante também, porque qualquer valor que você pegue e venha para cá será positivo também. No terceiro quadrante, aí todos os valores, o seno, serão negativos. E no quarto quadrante, todos os valores por seno também serão negativos. Certo? Então, o seno ele tem valor positivo no primeiro e no segundo quadrante, tem valores negativos no terceiro e no quarto quadrante. Aí, no caso, a definição para a função seno. A função seno, primeiramente, ela é uma função periódica porque ela vai ter um período, ela vai ter repetição. Ela é uma função de R em R, ela vai dos reais nos reais, porém, ela tem repetições, certo? É como se você desse mais de uma volta na circunferência. Quando você dá mais de uma volta na circunferência, os valores vão começar a se repetir novamente. Quando você pega aqui um arco, no primeiro quadrante, se você der uma volta completa e parar no mesmo ponto novamente, você vai repetir o mesmo valor. Você vai ter o mesmo valor. E é assim para qualquer ponto da circunferência, certo? Se você der mais de uma volta e parar naquele ponto novamente, lógico e evidente, você vai ter o mesmo valor para o seno. Então, ele acaba sendo uma função periódica. Acaba tendo um período. Eu posso dar 1, 2, 3, 4, 5, infinitas voltas na circunferência e obter infinitos valores iguais. Esses daqui são todos os valores destacados, certo? O seno de 0 é 0, o seno de 45 é igual a raiz de 2 sobre 2, o seno de 90 é igual a 1, o seno de 135 é raiz de 2 sobre 2, o seno de 180 é 0, o seno de 225 é menos raiz de 2 sobre 2, o seno de 270 é menos 1, o seno de 315 é menos raiz de 2 sobre 2 e o seno de 360 é 0. Eu estou andando na circunferência aqui de 45 em 45 graus. Aí eu posso pegar isso daqui, ó, já que eu montei uma tabelinha tão bonitinha, onde eu tenho valores das abscissas e os valores das ordenadas, eu posso jogar isso aí no plano cartesiano e construir um gráfico. Aí, baseado nisso, eu teria o gráfico da função seno. Como é que ficaria? Como é que seria? Olha só. Aqui é o gráfico da função seno. Essa parte azul é como se fosse a própria circunferência. Você cortou ela, certo? E colocou no plano cartesiano. Aí fica assim. Ó, o seno de 0 é 0. O seno de 45 é raiz de 2 sobre 2. O seno de 90 é 1. Aí o seno de 135, raiz de 2 sobre 2. O seno de 180 é 0. Você vai pegando pontos, que são pares ordenados. Aqui, no caso, agora, o seno de 225, menos raiz de 2 sobre 2. O seno de 270, ó, menos 1. O seno de 315, menos raiz de 2 sobre 2. E o seno de 360 volta para lá novamente para o 0. Então, vejam uma coisa. Se você tomar aqui, ó, se você observar o seguinte fato. Aqui, vou pegar um ponto aqui da circunferência, ó. Vou pegar esse ponto, certo? Observe só uma coisa. Aqui, o seno vale 1. Certo? Se você pegar aqui, ó, repetiu novamente. 1 de novo. E vai ser sempre assim, certo?
posso continuar aqui esse gráfico e ele vai ter essa repetição sempre. A mesma coisa daqui, ó. Tá aqui, ó, esse valor. Tá aqui ele de novo, ó. Certo? Quando isso acontece, dizemos que uma função ela é periódica. E baseado nisso, dá para descobrir o seu período, né? Pelo gráfico, se eu quero descobrir o período, eu pego aqui, ó, esse valor e subtraio desse. 5π sobre 2 menos π sobre 2. Isso aqui vai dar 4π sobre 2. Divide 4 por 2, que dá 2π. Então, a função seno ela é periódica e o período dela é 2π. Certo? Se você não fizer pelo gráfico ou não tiver o gráfico na sua frente, mas se você tiver a função, né, a função, você pode calcular o período por essa fórmula. 2π dividido pelo módulo de C. 2π dividido. O C, ele aparece aqui. Ele é o coeficiente do x, certo? Então, bem aqui, o número que tem aqui é 1. Então, 2π dividido por 1. Isso aqui vai dar 2π. O módulo é porque se o resultado aqui for negativo, tirando do módulo, fica positivo. Certo? Então, o período é 2π. Ok? Vou fazer algumas questões. Depois deixar uma atividade de casa para vocês. Quem é o seno de 315? Então, ó, tá aqui a circunferência. Primeira coisa, eu sei que o seno ele é positivo. Aqui e aqui, e é negativo aqui e aqui. Então, 315 eu já sei que o resultado vai ser negativo, porque 315 está aqui, no quarto quadrante. 315, por sua vez, é igual de 45. Então, o seno de 315 é o mesmo de 45, só que negativo. Então, raiz de 2 sobre 2, negativo. 240, ó, passou de 180, então está aqui. Certo? Está no terceiro quadrante. No terceiro quadrante, o valor do seno é negativo. Então, já começa, ó, é negativo. Certo? 180 mais 60 dá 240. Então, 180 menos 60 é 120. Tá vendo? Ó, e aqui, ele é o 60. Então, o seno de 240 é igual ao seno de 60. E o seno de 60 é raiz de 3 sobre 2. Olha só, 120 e 240 são iguais. Qual a diferença? Está no sinal. Um é positivo e o outro é negativo. Professor, e 390? 390 é mais de uma volta. A pessoa deu uma volta na circunferência, que é 360 graus, e andou mais quanto? Andou mais 30. Porque 360 mais 30 dá 390. Então, esse cara aqui ele é igual ao seno de 30. E o seno de 30 é o meio. Seno de 3π. Ó, 0π, 2π, 3π. Se aqui é π, aqui vai ser 2π. Quando você andar mais meia volta, esse cara aqui vai ser o 3π. Então, o seno de 3π é igual ao seno de π. E o seno de π é 0. Você vem para cá, aqui é 0. 3π sobre 4. 3 vezes 45. Então, esse aqui é o seno de 135. Segundo quadrante, positivo. É igual ao de 45. 17π sobre 6. Se você não quiser multiplicar 17 vezes 180 e dividir por 6, você pode fazer assim, ó, π sobre 6 é 30. Π sobre 6 é 30. Então, 17 vezes 30. Ó. 1,
2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17. Para bem aqui. Esse cara aqui é o seno de 150, que é igual ao de 30, que por sua vez é 1 meio. E esse menos significa dizer que você está andando na circunferência nesse sentido. Se você andar nesse sentido, é positivo. Se você andar nesse sentido, é negativo. Esse menos simboliza que você está andando nesse sentido. 120. Aí você anda, sai daqui do zero, andou para cá, andou 90. 90 mais 30, 120. Então tá bem aqui. Esse cara, ele é o menos 120. Que ele é igual a quem, ó? A 240. Então esse cara é o mesmo seno de 240. No terceiro quadrante, o seno é negativo. Esse cara é igual de 120, que é igual de 60. Então, raiz de 3 sobre 2. Beleza? Professor, e essa questão? Quais valores de m que satisfazem essa equação? O seno de x, ele é limitado. Ele tem um valor máximo e ele tem um valor mínimo. Então, ele é limitado entre 1 e menos 1. Aí você pega esse carinha e substitui aqui no meio. Fica 2m menos 3 menor ou igual que 1. Soma 3 de todos os lados. Fica menos 1 mais 3. Fica 3 menos 3. 3 mais 1, 4. E agora divide tudo por 2. 2 dividido por 2 é 1. 2 dividido por 2 é 1. E 4 dividido por 2 dá 2. Certo? E para construir o meu gráfico, como é que eu vou fazer? Você coloca os ângulos, certo? Que você chama como extremo da circunferência aqui. 0, 90, 180, 270 e 360. Aí você quer calcular o gráfico do seno. Quem é o seno de 0? 0. Quem é o seno de 90? 1. Quem é o seno de 180? Seno de 180, 0. Quem é o seno de 270? Menos 1. Quem é o seno de 360? 0. Agora aqui ele está pedindo para multiplicar por 2. Então você multiplica por 2 todos esses valores aí que você achou. 2 vezes 0, 2 vezes 1, 2 vezes 0, 2 vezes menos 1 e 2 vezes 0. Esse aqui é o teu y. E esse aqui é o teu x. Certo? No plano cartesiano. Aí você só vai associar. Ó. Vou só repetir novamente. Pego para ordenado 0 com 0. 90 com 2. 180 com 0. 270 com menos 2. Embaixo. 360 com 0. E pronto. Só ligou. É o gráfico dessa função. Certo? A aula está acabando, turma. A tarefa de casa, se não der tempo eu falar aqui, eu passo lá no grupo. Ó, é a questão 48. E questão 5, 6, 7, 8, 9 e 10. Certo? Essa é a tarefa de casa de vocês. Novamente, questão 4. E questões 5, 6, 7, 8, 9 e 10. Obrigado pela atenção. Tenham bons estudos, boa saúde, certo? E fiquem com Deus.
Qualquer dúvida, podem fazer alguma pergunta, certo? Lá no meu WhatsApp. Viu? Eu tenho 1 minuto e meio. Deixa eu conversar sobre isso aqui, dá tempo. Ó, mesma construa o gráfico. Esse, no caso aqui, como tem um valor aqui dentro, presta atenção, como tem um valor aqui dentro, você vai fazer o seguinte. Você vai fazer assim, ó. Você vai chamar isso aqui de 2x, isso aqui de x. Aí depois você vai calcular o seno de 2x, certo? Então, ó, você chama esses caras aqui aqueles valores que você conhece, ó. Para poder você tirar o valor do seno deles, ó. Seno de 0 é 0, seno de 90 é 1, seno de 180 é 0, seno de 270 menos 1 e seno de 360 é 0, viu? Aqui é o teu y, tu repete só os valores. No caso aqui do x, ó, como 2x é igual a 0, portanto x é 0. Se 2x for 90, então é porque o x é 45. Se 2x for 180, a metade é 90. Se 2x for 270, a metade é 135. Isso aqui vai ser uma PA, né? Então, está aumentando de 45 em 45. Então, o próximo é o 180. Esses aqui é do eixo X e esse aqui é do eixo Y. Aí você só coloca os valores 0 com 0, 45 com 1, 90 com 0, 135 com menos 1,